Bom dia, amigos. Hoje, homenageando o Galão da Massa, né? Vou falar sobre meio ambiente. Recentemente, tivemos aí em João Monlevade fortes chuvas que causaram transtornos. E interessante que a gente vê as pessoas falarem, né, que a causa dessas enchentes é a questão do lixo. O excesso de lixo causa enchentes. Olha, o lixo pelas ruas, ele impacta sim, mas ele não é a principal causa dessas enchentes. A cidade cresceu muito. Em 1983, eu estudava no Centro Educacional e eu lembro de um dia que uma forte chuva aconteceu e as ruas de Carneirinhos ficaram inundadas. Isso em 1983. De lá para cá, o problema só agravou. E, conforme eu mencionei, eu já escrevi sobre isso diversas vezes, apresentando soluções para esse problema. Ou que não seja uma solução, mas atenuar os impactos que essas fortes chuvas podem acontecer. Bom, o que causa esse problema dessas inundações? A cidade cresceu. Então, ou seja, quando o córrego de Carneirinhos foi canalizado, não existia bairros como Aclimação, bairros República, o bairro de Lourdes era um bairro muito pequeno, não havia o Nova Esperança, era apenas alguns casebres, ou seja, a área asfaltada, a área coberta era muito pequena quando foi canalizado o córrego. A cidade cresceu exponencialmente, ou seja, o volume de água que não infiltra mais no solo, que segue rumo aos canais, aos bueiros, é tão intenso que esses compartimentos eles não suportam mais esse volume de água. Então, a consequência disso são as enchentes, que são muito comuns aí nesse centro. Então, não tem solução. Existe solução sim, principalmente soluções para reduzir os impactos. Isso já é usado nos grandes centros, em Belo Horizonte, em São Paulo, já há décadas em São Paulo já se faz isso, que são os chamados piscinões. Aqui em Muriaé tem aqui um lago artificial que foi até sugerido por um cidadão, que é o Chico Piedade, cidadão monlevadense. Ele sugeriu que fossem criados na época lagos artificiais com dupla aplicação. Uma delas é acumular água e durante uma parte do dia e essa água fosse despejada no canal de Carneirinhos para poder aumentar o volume dessa água nas secas. Então, as diversas nascentes que tem em Monlevade acumularia a água em lagos estrategicamente construídos e essa água fosse despejada na época de seca. A função disso é reduzir o odor que sai pelos bueiros nesses locais. E esses mesmos lagos, na época de chuva, ele acumularia água de chuva para evitar que esse grande volume chegasse nesses canais e evitasse essas enchentes. O que na verdade acontece é o seguinte: o volume de água é tão intenso que os canais não suportam, porque a cobertura, a área coberta da cidade é muito grande, muito grande. Então, uma sugestão para eliminar ou atenuar os impactos dessas enchentes de chuva, além da limpeza dos bueiros que eles influenciam, mas essa influência não é tão grande quanto a cobertura do solo. Inclusive agora em Monlevade nós temos 2 novos bairros que vão surgir. Então tem aí uma extensão no bairro José de Alencar, que é o Mirante das Águas, né? E tem também ali paralelo à Avenida Gentil Bicalho,
que também é um bairro novo. Então, ou seja, a área coberta, o solo coberto da cidade só está crescendo. Então o volume de água na época de chuva, que não infiltra pelo solo, ele aumenta muito, ele aumentou demais. Os canais não são suficientes, ou seja, esses dois novos bairros que vão surgir, vão fazer com que esse volume de água aumente ainda mais. E a consequência disso é o quê? Mais inundação. Então a inundação que ocorreu hoje, a tendência é só piorar com o crescimento da cidade. Sabe por quê? Porque João Monlevade não tem um plano diretor eficiente, um plano diretor moderno que acompanhe o crescimento da cidade. Então, o problema de Monlevade é consequência dessas enchentes, ele é simplesmente consequência da administração sem previsão de futuro, sem previsão de crescimento, tá? Então, eu vou me deslocar para um outro ponto aqui. Eu estou em Muriaé, próximo ao Lago da Gávea, que não é um lago artificial, mas é um lago que foi feito todo um trabalho de estrutura montada ao longo desse lago, no entorno desse lago, e foi criado aqui parques. No fundo tem uma estação de dos corpos de bombeiros, né? O batalhão de corpo de bombeiros é instalado aqui no lado. No fundo tem um parque infantil. Então aqui é um local onde que as famílias se locomovem aqui no entorno, aqui, caminhadas. Então assim, é um ponto de entretenimento familiar, um ponto de encontro aqui na cidade de Muriaé. A ideia, uma das ideias para João Monlevade é se construir lagos como esse, né? Para, no caso aqui, aproveitar a água da nascente e criar locais de entretenimento e, em caso de chuva, lagos artificiais acumularem, que são chamados piscinões, que é usado em São Paulo, muito na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte agora também, os piscinões para acumularem água de chuva para evitar inundações pela cidade. Bom, eu vou me deslocar, vou sair desse local onde eu estou e vou fazer um outro vídeo também sobre esse assunto. Aqui é o Lago da Gávea. Eu vou me deslocar para um outro lago, que é um lago artificial, e próximo à Fundação Cristiano Varela, né, na universidade aqui da cidade, que é também pertencente também ao mesmo grupo que tem essa fundação Cristiano Varela. No caso lá é a Universidade da Faminas. Então, até mais e vamos continuar falando sobre meio ambiente. Olá amigos, já aqui do outro lado, né, da cidade, conforme mencionei, aqui ao fundo nós temos a Universidade de Faminas, né? E do outro lado aqui temos a Fundação Cristiano Varela. E logo após a Fundação do Cristiano Varela, lá em cima, lá, tá lá o Hospital do Câncer. Então vejam só, uma cidade com 110 mil habitantes, um PIB muito inferior ao de Monlevade, uma renda per capita muito inferior, tem uma qualidade de vida muito superior à que nós monlevadenses temos. Isso é gestão, porque aqui os políticos, eles não são inimigos, eles são apenas adversários. E interessante que esses dois locais que eu visitei são áreas que pertencem, são patrimônios de políticos e são políticos adversários. Mas eles têm uma coisa em comum, que é o bem da cidade. Então, e eu vim aqui para falar um pouco sobre meio ambiente também. Eu vou até o fundo, onde tem um lago artificial, que é uma das sugestões dadas para o problema das inundações em João Monlevade. Então vamos até lá, e onde eu vou fazer esse vídeo e comentar o que foi, né, mais uma vez falar um pouco sobre essas soluções aí para o meio ambiente. Bom, eu me desloquei para o fundo, onde eu estava. Aqui
tem um lago artificial e eu vou me caminhar até lá, esse ponto desse lago, e a gente vai poder ver que essa é uma das propostas aí para a questão das inundações de Monlevade. É você utilizar as diversas nascentes que nós temos distribuídas pela cidade e construir lagos, e essas águas acumuladas na época de seca, que tem um volume pequeno, mas seria um volume o suficiente para aumentar o volume que corre pelos canais durante o dia e reduzir o mau cheiro existente naqueles pontos. Então aqui é um lago artificial com criação de peixes de diversas espécies aqui. É um lago grande, muito grande. Então isso aqui fica ao fundo da Fundação Cristiano Varela, que pertence à família Varela, que é uma família de políticos já conhecido pelo Brasil inteiro, né? Lael Varela, que foi deputado federal, hoje o filho dele é um deputado federal. E o Cristo, onde a gente esteve também, é de um outro grupo político, adversário aqui da família Varela. Então são políticos adversários, no entanto, comungam do bem da cidade. Então os investimentos que eles fazem, não só esses dois políticos, mas os empresários aqui, os investimentos feitos, a iniciativa privada é muito forte, o incentivo à iniciativa privada para geração de emprego, de renda e recursos para a cidade. Então, o que é a ideia? É se construir lagos, acumula essa água das nascentes para despejar nos canais, para evitar reduzir o odor. Porque em João Monlevade nós temos um problema. Os canais as redes pluviais, elas são interligadas às redes de esgoto, que é uma falha, né? Então, nos bairros mais antigos, não existe uma rede independente de esgoto e rede fluvial. Com isso, o odor, o mau cheiro constante, é exposto. Então, a ideia era acumular essa água, despejá-la nos canais, no momento, normalmente a parte da tarde, onde há um cheiro, um terrível cheiro. E esse despejo dessa água ia amenizar esse problema. E esses lagos construídos em locais estratégicos, eles acumulariam as águas de chuva, evitando o transbordo dos canais. Então, com o crescimento da cidade, um plano diretor eficiente deveria prever que esses bairros novos pudessem ser construídos esses lagos. Isso já acontece em países, os chamados países de primeiro mundo, né? Em que os novos empreendimentos imobiliários, né? Os grandes bairros, os novos bairros, eles têm propostas não só a nível de bairro, até mesmo de residência, de acúmulos de águas de chuva, para evitar esses transbordos, esses transtornos que normalmente ocorrem. Bom, o dia de hoje nós vamos falar sobre isso e para frente pode ser que a gente fale um pouco mais sobre soluções. Vamos focar nas soluções desses problemas. Um forte abraço a todos e até um próximo momento.